Olá, leitora, eu sou a Adri e hoje eu vou falar de um livro maravilhoso, Dom Casmurro, tem feito a cabeça dos leitores. Muitos acreditam que houve uma traição, outros acreditam que não houve uma traição. E tem também aqueles que ficam em cima do muro. Eu sou aquela leitora que acredita que não houve uma traição. Essa história enigmática, o Bentinho, ele acredita que foi traído pelo seu grande amor a Capitu. Mas, gente, será que foi mesmo? Vamos à história. No início da história, o que acontece? Sua mãe sofreu um grande abalo. Ela perdeu seu primeiro filho. E esse menino morreu, então ela fez uma promessa. Se a próxima criança que nascesse fosse um menino, ela faria de tudo para que ele fosse padre. Quem foi que nasceu, gente? Bentinho. E sobrou para Bentinho. A questão, gente, era que Bentinho não queria ser padre, ele queria a Capitu. A Capitu, gente, era a sua vizinha, então eles cresceram junto e se apaixonaram. Quando ele estava com 16 anos, sua mãe cumpriu a promessa e o mandou para o seminário. Ele não contou nada, ele só disse uma vez para o tio que não tinha vocação para ser padre e ele foi estudar no seminário. Só, gente, que acontece que lá ele não era muito feliz. E todo sábado, todo fim de semana, ele vinha para encontrar sua família, sua mãe, seus amigos e, claro, sua amada. E lá no seminário, gente, ele fez amizade com um rapaz chamado Escobar. E ficaram muito amigos e ele confessou ao Escobar que ele não tinha vocação para ser padre, que ele queria mesmo era ficar com sua amada Capitu. O Escobar, gente, por sua vez, também ele não tinha vocação para ser padre. Quando estava lá, naquela época, a gente não tinha querer, era o que os pais queriam. Enfim, eles falaram, então, gente, um plano de acabar com essa promessa da mãe dele. Assim ele poderia casar com sua amada e viver sua vida feliz. O que ele pensou, na verdade? Ele pensou em ir para Roma, pedir perdão em questão da promessa da mãe dele. Mas o Escobar, gente, teve uma outra ideia. Ele falou, olha, por que a sua mãe não adota um outro menino? E aí sim ela pode cumprir a promessa dela. E você fica livre para casar com a Capitu. Foi isso mesmo que aconteceu. O Bentinho deu essa ideia para a mãe dele acatou a ideia, então foi o que a mãe dele fez. Beleza, então vou aceitar isso, você fica livre e faz o que você quiser da sua vida. Pois bem, o Bentinho, gente, saiu do seminário e foi estudar direito. Ele foi estudar as leis, se formou e casou com a sua amada, a Capitu. Os dois se casaram. O Escobar também se casou com a amiga da Capitu, né, a Sancha. E os quatro se tornaram grandes amigos. Escobar, gente, teve uma filha, mas a Capitu e o Bentinho não tinham filhos. Depois de um determinado tempo, a Capitu engravidou e teve um menino, Ezequiel. O Ezequiel, gente, na cabeça do Bentinho, isso é o que eu vi como leitora, era muito parecido com o Escobar. O Escobar, gente, era muito amigo do Bentinho. Então, o que o Bentinho pensou? Ah, só pode ser filho dele. Ele começou, gente, acredito eu, né? Não sei você, leitor. De repente você aí acha que é diferente, mas eu acredito que ele começou a delirar. Ele começou a achar, gente, que a esposa dele, a Capitu, o havia traído. E dessa traição nascera o garoto Ezequiel, na verdade. Mas acontece, gente, que a Capitu, quando foi defrontada, ela negou tudo. Ela não havia traído. Aliás, ela o amava. Então, como que ela poderia o trair? Não tinha como. Ela não o traiu. E o Bentinho, voltando um pouquinho atrás, gente, ele ficou tão doido, ele colocou o veneno no café e quando ele ia tomar o veneno, o filho apareceu no escritório. Aí ele pensou, vou dar para o menino, não é meu filho mesmo, né? Mas isso foi uma loucura, uma insanidade momentânea. Ele, na verdade, ele pensou, mas logo voltou atrás, não deu para o garoto, enfim. Mas falou para o garoto que não era pai dele. Olha, eu não sou seu pai, e contou, fez aquele escândalo todo. Aquele escândalo de gente paranoica. Aí fez aquele escândalo, nisso entrou a Capitu.
Lógico, né? Ela negou. Que absurdo, jamais. Só que tem uma coisa, Bentinho. Eu não quero mais ficar com você. Vamos nos separar. Se você não acredita em mim, não há por que a gente ficar junto. Ela foi para a Suíça com seu filho. E ficou, gente, morando na Suíça por muitos anos. Mas, passado o tempo, a Capitu, gente, veio a falecer. E o garoto já não era mais um garoto, era um jovem. Ele veio para o Brasil. 11 meses depois, gente, ele veio a falecer. Ele teve febre, aquela febre tifoide. Gente, aconselho muito vocês lerem esse livro. Já fiz a resenha, gente. Está lá no blog. Vai lá, dá uma lidinha. E outra coisa, gente, leia o livro que é muito mais bacana. Ah, e tem também filme, gente. Olha que legal. O livro é tão maravilhoso que tem até filme. Enfim, gente, olha, Machado de Assis é um autor maravilhoso, um dos nossos autores consagrados, que o leitor não pode deixar de conhecer. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo livro.